vendo hoje o Flamengo, para mim o Flamengo ele se resume num bom time, né, num grande time, mas num cara que tem o que o Palmeiras não tem, que é o artilheiro. Quando o torcedor vem aqui na live e fala: "Putz, eu queria um 9", eu concordo. É que o pessoal fala um 9, mas eu falaria um fazedor de gol. E aí eu vou falar uma Sim. informação que eu tive, uma informação que eu tive. Não se sabe, Ilustra, se o Gabigol assinou um pré-contrato ou não. Eu vou Sim. falar aqui, não tem problema, a gente pode falar, a gente dá o crédito. O Benjamin Bach, ex-companheiro de Energia 97, deu a informação que o Gabigol tem contrato já assinado com o Palmeiras. O Benjamin, ele tem não uma amizade, mas ele tem muita ligação com o Marcos Braz e com o Landim. Ele tem esse acesso. Sim. Não sei se foram eles que falaram para o Benjamin. Eu não falo com o Benjamin. Né? Eu estava falando ontem com o Mano, ontem eu estava na rádio, e o Mano falou: Zé, o Ben já tem um acesso muito grande com a direção do Flamengo, que ele trabalhou muito tempo na Fox, no Rio, né? Sim. Eu falei: mano, posso comentar sobre isso na live e tudo? Ele, claro que pode. Só que você. Eu falei: não, eu dou o crédito, falo. E também outra coisa, né? Eu não sou eu que estou trazendo informação, eu tô replicando o que aconteceu. Só Sim. que eu tenho um colega que ele foi trabalhar no Rio de Janeiro, eu já falei aqui, ele é vascaíno, cobre o Flamengo, mas também cobre outros times do Rio. Verrete seria um nome, caso o Palmeiras não consiga trazer o Gabigol, o Verrete seria o nome. E aí ele falou que o Vasco gostaria de negociar com o Palmeiras, mas em troca de jogadores. Hum. O Vasco quer reforçar o time, entende que alguns jogadores terminaram o ciclo dentro do Palmeiras e o Vasco gostaria de ter alguns jogadores do Palmeiras no seu elenco. Esses jogadores não foram citados nomes, não foram citados. Então o Verrete do Vasco pode pode jogar pelo Palmeiras, mas numa troca de jogadores. Porém, tem uma informação que essa informação é se esses jogadores do Palmeiras vão aceitar ir para o Vasco. O Vasco teria que Sim. apresentar, Ilustra, um projeto, uma permanência na Série A, para esses jogadores do Palmeiras aceitarem a jogar lá. Vamos dar um exemplo. Conversando com ele ontem, ele falou: Zé, o John viu que não tinha espaço, viu que o Bragantino, por mais que não seja um time grande, tem estrutura para ele treinar, tá montando campo, vai montar uma arena nova. O John aceitou. Então, hoje, jogadores estão aceitando ir para o Bragantino, mas não estão aceitando ir muito para o Vasco. Então, ele falou que o Vasco, o que está pegando no Vasco, pessoal? É a estrutura. Entendeu, Ilustra? Então, o que Sim. ele passou para mim foi a estrutura do Vasco. O Pedrinho promete melhorar essa estrutura para atrair jogadores, É. tipo um Cruzeiro. Ele quer fazer meio que um Cruzeiro. Ele quer colocar ali 3, 4, 5 atletas que possam manter o Vasco na primeira divisão e voltar a competir. E que o Palmeiras, no caso, oficializasse o interesse no Verrete, o Verrete seria a terceira opção da lista do Abel, Aham. mas com possibilidade de troca com jogadores. Meio que fez com Barcos com o Grêmio. Olha, o Aham. Palmeiras, você me manda 2, 3, eu te mando o Verrete. O Verrete, no entanto, ele passou para mim. O Verrete, no entanto, ninguém foi especulado, não chegou nada para o Verrete, ele falou, com relação aí para Palmeiras, para outro time. E tem um outro time que quer o Verrete também aqui no futebol brasileiro. Esse time é o Cruzeiro. Certo. O Cruzeiro quer o atacante do Vasco.
E o Vasco, só que o Vasco quer jogadores do Palmeiras e não do Cruzeiro. Então, assim, resumindo, Palmeiras pode ter Verratti em troca de jogadores. Cruzeiro quer Verratti, porém Vasco não tem uma vontade de jogadores do Cruzeiro. Porque o Vasco, no momento, ele precisa de elenco. Então, foi esse bate-papo que eu tive com meu amigo. Eu não sei se a galera gostaria desse nome. O Gabigol, a torcida está dividida, a gente vê isso. Agora, eu quero te perguntar, Ilustra. 2025. Vamos supor, chega lá o Vasco. Olha, Palmeiras, Verratti, você quer ir pro Palmeiras? Não, eu vou. O Abel falando, não, eu aprovo esse rapaz aí. Gosto dele, fazedor de gol e tal. O Vasco pretende de 3 jogadores do Palmeiras. A informação é que é de 2 a 3 atletas do Palmeiras. Quem você liberaria para ir pro Vasco? Não sei se esses jogadores vão aceitar. Não, eu não sei se esses jogadores... Que nem você fala assim, Zé, eu liberaria o Caio Paulista. Não, o Caio Paulista fala, não quero ir no Vasco. Sim, claro. Mas se fosse para você trocar 3 jogadores pelo Verratti e tem uma compensação financeira que seriam de 3 milhões de dólares. Certo. Parcelados em 3 vezes. Primeiro semestre, segundo semestre e primeiro semestre de 26. O Pedrinho tem um bom relacionamento com a Leila. Essa negociação poderia ser viável. Você gostaria de Verratti e quais 3 jogadores você liberaria para o Vasco? Vamos lá, então, por partes. Eu acho que ele não é a mesma solução para o ataque quanto o Gabigol. É um jogador já de 35 anos, não tem também a mesma habilidade e tal do que o Gabigol, nem quando era mais jovem, né? Quando o Verratti tinha a mesma idade do Gabigol, o Gabigol ainda é melhor do que ele. Mas é claro que eu aceitaria sim um jogador experiente que pode compor muito bem o elenco, e se fosse para eu pensar em jogadores para liberar, tem muita gente, eu estou vendo até o chat aí, o pessoal falando, leva o menino, o Rony, Marcos Rocha, que mais estão falando aqui, ó? Estão falando basicamente esses 4 jogadores. Você falou do Caio Paulista, Rony, menino e Rocha. Eu aceitaria numa boa, vou falar a verdade, e vou falar o que eu penso também, tá? O pessoal vai me matar, etc., mas não tem problema. O Marcos Rocha, eu aceitaria? Claro, aceitaria. Caio Paulista, eu aceitaria negociar? Aceitaria também. O Gabriel Menino, eu aceitaria? Sim. Gabriel Menino é daquelas promessas né, que se realizaram até, de certa forma, no Palmeiras, no sentido de joga pelo profissional, mas não consegue fazer mais boas atuações. A gente vê jogadores da base do Palmeiras que não tiveram espaço no profissional, mas que foram para outros times e conseguiram jogar bem. Eu acho que o menino ele tem que buscar novos ares, sim. O menino pode até se dar muito bem em outros times. Ele pode desempenhar até um futebol melhor do que já apresentou. Ele apresentou um excelente futebol em pouquíssimas partidas pelo Palmeiras. Depois, a maior parte delas ele foi de mediano para baixo. Vimos alguns lapsos ali daquele Gabriel Menino que todos esperavam, em algumas partidas como da Supercopa, contra o River Plate. Nós vimos algumas partidas. Recentemente teve uma ou outra aí do Gabriel Menino razoável no Brasileirão. Agora, o Rony é a parte que o pessoal vai me xingar bastante, tá? Eu sinceramente, gente, eu não liberaria o Rony por um Vegetti, por exemplo, por um Verratti. Na minha opinião. O Rony é mais jovem, o Rony ele entrega para o Abel uma coisa que outros jogadores não vão entregar. Eu sei, Gabriel, o Abel, ele pode ser professor Pardal para muitos, ele pode ser paneleiro, o Rony é filho dele, etc, etc. Mas eu ainda acho que o Rony, para o elenco do Palmeiras, é mais importante para o Abel, para o elenco, do que um Verratti, para mim. Então, sim, vamos discordar de mim, não tem problema, o pessoal já está
discordando. Tem gente falando que o Vegete é fraco, tem gente falando que o Rony só corre, tem gente falando que etc, etc. E tudo bem. Mas, na minha opinião, é um jogador que vale um pouco mais até para mercado. Estou falando que é o jogador ideal para o Palmeiras, o Rony também, que eu não negociaria, né? É claro que eu negociaria o Rony, mas não numa troca pelo Verratti, entendeu? Não numa troca pelo Verratti. Aí, eu acho que o Rony pode ser trocado por outros jogadores, pode ser vendido, né? Claro que com o atual contrato dele, a gente já discutiu isso aqui. É complicado, ele ganha muito bem no Palmeiras, outros clubes não vão querer negociar, pagar a mesma coisa que ele ganha no Palmeiras, isso eu sei. Mas eu acho que ele é uma moeda de troca para outras oportunidades e outros jogadores, e não um jogador do Vasco de 35 anos. Isso daí que o rapaz me passou, que eu estou passando, foi um pensamento do Vasco, né? Não o Palmeiras. O Palmeiras não foi atrás do jogador, tá, gente? O Palmeiras não fez consulta pelo jogador. É um jogador que o Palmeiras não teria poder de revenda, como o Felipe Anderson, o Palmeiras foi buscar, mas também não tem poder de revenda. Todo mundo fala, não, o Verratti tem 35, o Felipe Anderson tem 31, o Dudu tem 32, o Cano tem 36. O Palmeiras não foi atrás do atleta. O Vasco da Gama está tentando fazer com que o seu elenco seja forte e ver no atacante uma possível troca, e ofereceu a alguns clubes, inclusive ao Palmeiras. Um jogador que interessou ao Palmeiras, o Palmeiras não buscou, foi o Mastriani, tá? Eu tive essa informação também. O Abel não aprovou a chegada do jogador, do Mastriani. O Palmeiras tinha vamos dizer assim, ou Ilustra, achou que o Rony sairia, o Palmeiras achou que o Rony sairia, e o Rony não saiu. E também, todo mundo fala do Rony, né, Ilustra? Assim, eu vou te dizer até com uma certa razão, mas o Rony ganha muito. O Rony ganha muito no Palmeiras. Então, gente, a proposta não chega para o Rony porque o salário dele é muito alto. Quem vai tirar o Rony do Palmeiras? Ou o futebol chinês, ou o futebol árabe, ou o futebol japonês. E a história do Arthur Cabral no Palmeiras é simplesmente um namoro. É assim, o Arthur Cabral quer voltar, mas aí você tem o Rony, vão xingar a gente, tem o Flaco Lopes. Você vai pegar um Arthur Cabral, então às vezes para o Abel, né, Ilustra, trazer mais um da posição, e esse um da posição não for um extra classe, é melhor não trazer. Porque tem que ser um extra classe, que nem o pessoal. Mas vai ser reserva do Rony. Pois é, então não tem que trazer. Você tem que trazer um cara que o Rony vai ser reserva desse cara. Então, tudo isso o Palmeiras já está analisando. Eu fiquei sabendo dessa história depois do que aconteceu no vestiário, do Abel falar da tal eficácia. É a quarta coletiva que ele fala eficácia. Isso é recado, sim, para jogadores da frente, tá? Porque um time que finaliza 21, 18, 22, 16, 17 e faz um gol aqui, um outro ali, o Abel não está gostando desses números. Agora, com relação ao Gabigol, a informação do Benjamin, inclusive eles brigaram na rede social, é que o Gabigol está fechado com o Palmeiras, mas o Gabigol chamou ele de mentiroso. E aí, depois, no final do ano, nós vamos saber o que é verdade. Eu sei que tem muito clube aí que vai estar atrás do Gabigol, mas se ele deu a palavra ao Palmeiras, eu não sei, porque o Gabigol é um cara polêmica. Aí eu te pergunto, você acreditaria na palavra de Gabigol? Eu não acreditaria.